Pronto, espero que esteja funcionando. Vocês me ouvem direitinho? Faz assim com a mão, se vocês... Sim? Maravilha, que bom. Que bom, que bom, que bom. Então, samhitas nas mãos e vamos continuar no nosso capítulo 6. Deixa eu dividir, estamos live no YouTube. Está funcionando. Maravilha. E está dizendo que something went wrong. Toda vez é a mesma coisa, mas tudo bem. Tela dividida. Beleza. Vamos que vamos. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasratan sheshan autsukyamokha ratidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 6, Shastodhyayaha, o capítulo Anaswarupa Vijnana, o conhecimento a respeito das propriedades dos alimentos, né? Então, estamos falando de comida aqui, falando de comida sem parar. Isso aqui já foi. Falando de comida, 17. Botei certinho, então. Pausamos aqui. Então, fizemos a nossa pausa entre o Shuka Dhanya Vargaha e o Shimbi Dhanya Vargaha. Qual é a diferença, né? O Shuka, como vocês já viram, né, nas nossas leituras passadas, será que o sol vai bater bem na minha cara? Vamos ver, se bateu, fecha a janela. A gente viu que são aquelas graminhas, né? São aquelas plantas que crescem, que têm espetinhos diferentes e tal. E o Shimbidhanya Vargaha, o que significa, né? Varga, vocês já sabem, a palavra Varga significa família, o grupo, né? Do Shimbidhanya, dos Shimbi. Shimbi são os legumes. Legumes, estrito senso, que são as leguminosas, né? Não é legume tipo cenoura, tipo abobrinha, isso não é legume, tá? É leguminosa. O shimbi, ele é aquela fava. Sabe quando você pega um feijão ou aquele verdinho que é de comida japonesa, que é tipo uma soja, como é que eles chamam aquilo? Esqueci, agora me deu branco. Mas é um verdinho, né, que tem uma fava. E aí dentro da fava tem os grãozinhos, né? Edamame. Edamame, obrigado, Ricardo Barreto. Edamame, então. Aí é aquela fava, aquilo é um shimbi. Então, o shimbi Dhanya-varga, ele é o grupo das leguminosas, né? Os alimentos de origem vegetal que são originados, que você colhe eles nessa fava, né? E aí ele começa, né? Ele começa o shloka número 17. E o shloka número 17 ele diz o seguinte: Mudgadi ki masuradi shimbidanyam vibandakrit kashayam swadu sangrahi katupakam himam laghu. Então ele começa falando sempre, né? O primeiro cara da lista é sempre o maioral de todos. É o dono da parada toda, é o dono da bola, é o dono da festa, é o rei da parada, é o cara mais popular do colégio, é o Mudga, né? O Mudga, que a gente chama de Mungdal, que antigamente era chamado de Phaseolus Mungo, aí depois virou Phaseolus radiatus, e hoje já mudou de novo a droga do nome do negócio para Vigna radiata. Então, olha aí a complicação já começando aqui de cara para vocês sobre a questão dos nomes, né, botânicos, né, os nomes científicos. Vocês falam, Matheus, dá para fazer uma correlação disso com aquilo? Dá, mas até o nome científico das coisas muda. Então, você vê o genus desses caras era o genus Phaseolus, antigamente, com PH, né? Phaseolus. E hoje o genus virou o genus Vigna. E eu não tenho nada com isso, tá? Não é culpa minha, nem do Charaka, nem do Sushruta, nem de ninguém. O nome desse cara antigamente era Phaseolus Mungo, e aí daí o Mungdal, porque esse é o nome dele em sânscrito, Mung, né? Mudga, Mungo, Phaseolus Mungo. E aí hoje ele nem mais Mungo nem Mung, nem Mudga ele é mais hoje em dia. Então até hoje a gente chama ele de Mungo em muitos lugares, aqui em Portugal às vezes conhecem ele como Mungo,
No Brasil, o mais comum é chamar ele de feijão moyashi, então é um feijão verdinho, né? Que é considerado o top, top, top dos feijões, né? De novo, o nome dele era Phaseolus mungo, aí depois ficou Phaseolus radiatus. O Phaseolus radiatus era o feijão preto, e aí isso dá uma confusão na cabeça de todo mundo que estuda com base em textos mais antigos que tem uma traduçãozinha. Tem muitos textos que eles botam entre parênteses, né, o nome científico da planta. Aí tu vai lá olhar o Phaseolus mungo, hoje em dia, virou outra coisa, aí já não é mais Phaseolus, virou genus Vigna. Então isso tudo é nomenclatura, né, taxonomia moderna, que às vezes confunde muito. Além de tudo já ser confuso pra caramba, ainda tem a taxonomia botânica moderna. Tá? Então, vamos começar com esse carinha aí. Então, esse cara é o primeiro da lista. Depois tem o Adaki. Esse A que vocês estão vendo aqui, ó, Mudga, esse A grande, é porque tem um A para o lado do Mudga e tem um A para o lado do Ada. Então, é Adaki, é outro cara. Masur. Masur é outro cara. Massura, né? Que a gente nunca fala massura, a gente fala massur. O massur é tipo uma lentilha, né? Lá na Índia come-se muito, a gente chama de massur dal, né? O massur dal, ele é uma das lentilhas mais comuns que tem. E isso também é uma confusão tremenda. Aí às vezes chamam a lentilha rosa de massur dal, às vezes é a lentilha marrom, que é o massur dal. Então, de qualquer forma, a palavra massur está indicando que aquilo ali é mais para uma lentilha do que para um feijão. Ele é mais achatadinho e tal, né? Porque o interessante desses caras todos é que a gente deveria, tecnicamente, chamar eles de leguminosas, tá? Eles são todos leguminosos. O grão de bico, e por incrível que pareça, o amendoim, que a gente fala como se fosse uma semente, né? Uma castanha, mas ele não é castanha, ele é uma leguminosa. E ele não entra aqui, tá na lista. Mas eles são tipos de formatos diferentes de leguminosas, tá? E aí a adi e outras variedades diferentes. Esses primeiros aqui, o mudga, o ardaki e o masur, são as primeiras exemplificações que ele dá. E ele fala adi, e tem muitos outros aí nessa lista. Deixa eu pegar o Big Boss aqui para eu ver se ele contribui para esse adi, porque eles adoram contribuir para o adi. Atashim Bidhanya Vargaha, Shimbhya, Shoshaha, Dhanyam, Mudgadikam. Então, Dhanyam são essas coisas, esses grãozinhos, né? Ayat Shimbidhanyam, Tadvibandhakrut. Ele pulou totalmente o Adi. Então, que chama ele já parte para explicar o resto do shloka. Ele não se ateve nem 2 segundos ao que é o Adi. Atashim Bidhanya Vargaha, vamos para o segundo comentarista. Tatra Mudgadi Gunanaha. Então também manteve o Adi. Mudgadataka, Mudgo Dvividaha, Kshetra Mudgo, Vana Mudgascha, Adaki Tuvari. Então Adaki também é chamado de Tuvari. Masura Dvividaha, tem 2 tipos, né, desse cara, tem o Krishna e o Panduscha. Então tem 2 tipos de Masura, tem 2 tipos de Mudga, de acordo com o segundo comentarista do Ashtanga Hridayam. O Masura, que é a lentilha, é Dvividaha, tem 2 caras, tem o Krishna, tem um que é pretinho, que é escurinho, e tem o Panduscha. O Panduscha é um que é meio mais descolorado, talvez seja um pouquinho mais amarelado. Talvez aqui seja o que a gente chama de lentilha rosa, talvez seja esse Panduscha aqui. O Mudga também, Mudgo Dvividaha, também tem 2 variedades, Kshetra Mudgo e Vana Mudgo. Então tem 2 tipos de Mudga aí também, ele não explica muita coisa. Tatra Panduhu Mangalyakyaha. Adi Shabda, aqui ele explica, isso é o que acontece muito, ele fala, quando eles usam a palavra Adi, ele diz etc. Aí o comentarista vem e diz assim, Adi Shabda, a palavra Shabda significa palavra, a palavra Adi significa alguma coisa. Então vamos lá. Adi Shabda Sangrahoktaha. Então Sangrahoktaha significa, ele está falando de um grupo,
né? A palavra adi, a gente já sabe isso, ele só explica para ficar óbvio, né? A palavra adi tá falando de um grupo de lentilhas. Então não é só uma lentilhazinha, ou duas, ou três, ou quatro, é um grupão, é um sangrahoktra. Shimbija Mudga Mangalya Vanna Mudga Makustakaha. Então falou a mesma coisa que o outro comentarista, tem várias variedades diferentes aí de mudga e dessas leguminosas, né? Shimbi Bhavam Dhanyam, Shimbi Dhanyam. Então, beleza, não adicionou também nenhuma informação nova e ele vai para o Vibanda Krut. Então, também não ajudou muita coisa, não. Então, são vários tipos de lentilhas diferentes que a gente chama de Shimbidhanyam. Shimbidhanyam. Então, o Shimbidhanya é esse grupinho aí das leguminosas. E o que tem o grupinho das leguminosas? O grupinho das leguminosas é Vibanda Krut. Vibanda Krut. A palavra, o sufixo aqui no caso Krut, é o verbo kru, ele gera. Ele gera o quê? Ele gera Vibanda. A palavra Vibanda significa que ele travou alguma coisa. Ele prendeu alguma coisa. Então, é essa sensação de bloquear o caminho de alguma coisa. Provavelmente esse cara aqui, pela perspectiva do Vibanda Krut, ele vai tapar o caminho de Vata Dosha, porque tudo que faz Vibanda gera um bloqueio. Então, esse cara aí, essas lentilhas todas, elas geram bloqueios. E o que significa isso na prática? Como é que isso se traduz comumente? Se traduz como constipativo, como... Acho que constipativo é o jeito mais fácil de falar isso. Constipativo... constipativo. Ele trava a descida natural lá das fezes e tal. Quando a pessoa está com Vibanda, a gente usa isso até em Gujarati às vezes, para falar, tipo, o paciente está com Vibanda, significa que ele tá constipado, né? Kashayam, então Kashayam significa que eles são adstringentes. É um grupo de sabor adstringente, suadu e doce também. Doce adstringente, quer dizer, adstringente e doce. Ele é sangrahi. A palavra sangrahi é muito parecida com a palavra Vibanda Krut, muito parecida. A gente pode ser super técnico e fazer diferenciações, mas os comentaristas também, às vezes... Vamos lá, vamos nos comentários para ver. Vibandam Karoti. Então, Kesham Vibandam Karoti. Samartham Srotasam Natu Purishadinam. Então, ele está falando de uma maneira mais geral. O Vibanda Krut é uma maneira mais geral de entender esse movimento de Vibanda. Ele faz Srotosam, ele faz Srotoroda. O Ricardo Barreto me perguntou disso há uns meses atrás, né? De Srotoroda. Então, ele faz Srotoroda. Ele bloqueia os canais de circulação de forma geral. Parece que não é só constipativo de forma específica. Ele bloqueia os canais Natu Purishadinam. Ele não é só o Purisha, não é só as fezes que ele bloqueia. Purishadinam, então urina, fezes, essas coisas todas. Então é quase como se ele fosse meio ressecativo, não é só constipativo em termos de fezes, né? Então isso é importante, acho que foi uma tirada boa aqui dos comentários. Sangrahi lakshanam cha tantra tantare. Então o sangraha, o sangrahi, eu acho que ele é mais direto ao ponto, né? Quando a gente fala de sangraha, a gente está falando de grahani, por exemplo, tem mais a ver com constipação. E isso também tem a ver que a comida ela acaba não circulando. Não parece parece que tem um detalhezinho aqui que não sei se na prática é importante para vocês, mas as leguminosas elas meio que dão uma travada no caminho, no trânsito oroanal. É como se desse uma dificultada no movimento, na peristalse. Talvez a gente pudesse ir por aí. O segundo comentarista fala Mudgo, devido a já li isso, Shimbidani, me perdi, Daniam ele já falou. Vibanda Krut, Vata Varoda Kam. Foi o que eu falei para vocês. Vibanda Krut, esse cara aqui, o Vibanda Krut, significa que ele é Vata Varoda Kam. Então, ele vai dar uma tendência a bloquear o caminho do Vata. Eu nem tinha lido, para vocês verem, eu não preparei essa aula hoje, né?
mas a gente já sabe, né? Já tá ligado. O Vibanda, como ele faz esse bloqueio, o segundo comentarista foi bem claro, falou Vata Varoda Krut. Vata Varoda Kam, dá no mesmo. Sangrahi Mala Varoda Kam. Então, o Sangrahi, por sua vez, esse é o segundo comentário. Então, você tem que ir pesando todas as opiniões de todo mundo, né? Porque é isso, o Samhita dá muita margem à interpretação. Então, o Sangrahi, por sua vez, é Malavarodakam. Então, se o Vibanda ele fala de um lugar mais geral, de um bloqueio que pode acontecer no caminho natural, no fluxo natural de Vata Dosha, por todos os shrotas do corpo, o Sangrahi não. O Sangrahi, diz o segundo comentarista, tem mais a ver com mala, tem mais a ver com as excretas. Então ele acaba bloqueando o caminho da urina, das fezes, do suor, das pequenas excretas que a gente vai ver lá para o capítulo, depois do capítulo 10, 11, 12, a gente fala desse negócio com mais cuidado. Espero que isso esteja claro para vocês. Vocês tinham me dito lá atrás que vocês queriam, né, que eu lesse o negócio lá do original, bem nerdaço. Tô lendo aqui, vamos ver se isso gera algum valor para a vida de todo mundo. E aí ele continua, Katupakam, então o vipaka, depois de cozido, né, depois de digerido, qual é o efeito pós-digestivo desse cara? É Katuvipaka, então ele é picante, né? Ele é picante no efeito pós-digestivo. Rimam, ele é frio, em potência. Lagu, é leve para digestão. Olha que interessante, muita gente fala, poxa, Matheus, mas os leguminosos, a Si, inclusive, ficou revoltada agora. A Cris Dantas levantou as mãos para o alto, falou, não é possível, Matheus, o Ayurveda, o que eu faço com essa informação? Os samitas estão dizendo, olha que interessante, eles são leves para digestão. Uau, né? Então é isso. Poxa, Matheus, o Mudga, o Adaki, o Massur, essas lentilhas são leves para digestão, eu sempre falo que é pesado para digestão. Parece, aqui a indicação é de que ele não é pesado para digestão por um lado, a gente tem um grupo inteiro, tá, de feijões pela frente, ele não está falando de todos os feijões, ele está falando só dessas lentilhazinhas aqui primeiro. Parece que elas são leves para digestão, mas parece que elas dão uma agravada potencial no Vata Dosha. E o Vata, essa coisa do sangraha, o ressecamento, pode bagunçar o Agni também. Então, ao mesmo tempo que ela parece ser leve para digerir, ela pode bagunçar o processo digestivo. Então, ser leve não significa que você é digestivo, tá? Isso é uma nuancezinha que parece que está sendo traçada aqui no capítulo 6. E aí ele continua no Shloka 18. E o Shloka 18 diz o seguinte: Meda shleshma sarpiteshu hitam lepopa sekayoho. Estou aqui ó, agora. Varotramudgol pachalam ulpachalah kalayastwativatalaha. Então, beleza, ele meio que continua e vai se aprofundando, né? Medaha, shleshma, asra, piteshu, hitam. A palavra hitam significa que é alguma coisa saudável. É alguma coisa saudável. Saudável para quê? Saudável para medodato. Medodato são os seus tecidos adiposos, digamos assim, as gorduras, né, do corpo. Shleshma. Shleshma é um dos sinônimos de Kappadosha. Então, Shleshma Hitam, eu não consigo mexer no computador com esse samhita gigante aqui na minha frente. Shleshma é o Kappadosha. Asra é Raktadhatu, é outro tecido. Pitta vocês já conhecem, é Pitta Dosha. Então a gente está falando de Medodhatu, está falando de Raktadhatu, está falando de Shleshma Dosha e está falando de Pitta Dosha. E Piteshu, isso aqui é o plural simplesmente, tá? Para vocês, do Saptami Vibhakti Bahuvachan, vocês que estudam gramática em sânscrito. Hitam, ele é bom para esses caras aí. Ele é saudável para esses caras aí. Então, talvez pelo fato dele ser frio, pelo fato dele ser leve, pelo sabor doce, pelo kashaya, a gente pode dizer que ele é Medha, Shleshma, Hitam, e ele é Rakta, Pitta, Hitam. É interessante porque ele intercalou, né? Dhatu, dosha. Mas talvez pelas características similares que a gente tem entre Medodato e Kapha Dosha, e as características similares que a gente tem entre Rakta Dhatu e Pitta Dosha.
talvez por uma questão didática para você, não tem como entrar na cabeça do Vag Batinha para saber o que ele fez, né? Chamo ele de Vag Batinha não porque ele é meu colega, mas porque para separar ele do Vag Batom, que é o cara que escreveu, né, o Ashtanga Sangraha, que é outro livro que é mais interessante, inclusive, do que esse aqui, que talvez eu leia lá quando eu chegar aos 86 anos, mais ou menos. Eu acho que até lá dá tempo. Beleza? Então, eles são constipativos, já falamos disso, eles diminuem, né, então, o tecido adiposo, eles diminuem capa doxa, eles são saudáveis, já no caso, promovem uma saúde, um equilíbrio de Rakta Dhatu, de Pitta dosha, Lepo, Upaseka, Yoho, Lepa, Upaseka, Yoho. Eita. Lepa e upa seca. A palavra seca, esse cara aqui, ó, seca, significa literalmente, em inglês a gente fala sprinkle. É quando você joga um pouquinho de água em cima de alguma coisa. Não é bem regar, mas a palavra seca também significa regar, tá? Então a palavra seca é quando você pega alguma coisa e você derrama ela em cima de alguma outra coisa, basicamente. Upa seca, a palavra upa seca significa só que você vai botar, aplicar em cima de alguma coisa, tá? A palavra lepa, lepa significa literalmente cobrir com alguma coisa. Então esses caras podem ser usados para você cobrir e para você aplicar ele externamente também, onde? No corpo. Então, Kaiorô. Então, você pode aplicar esse troço no seu corpo. E eles faziam isso, principalmente com a farinha do mung, a farinha do mudga. Ela era muito usada, e até hoje em dia também é muito usada, como uma forma de terapia. Por exemplo, tem uma terapia que a gente já meio que comentou levemente, mas depois vai ter um capítulo inteiro para ela, que chama Udvartana. Então, lá no primeiro capítulo, ele fala Udvartanam Kapaharam Meda Sarpravilayanam. É o shlokinha do Udvartana, lá do capítulo 1, que a gente já viu, e que eu sei que vocês já tinham isso, né, memorizado, por isso que eu nem me dei o trabalho aqui de falar, Cris Dantas, qual é o shloka do Udvartana, né? Não precisamos, né, Cris, hoje disso. Então, não. Então, ele já tinha dito, Udvartanam Kapaharam Meda Sarpravilayanam. Se você quiser reduzir, né, meda, se você quiser reduzir kapha, você faz o dvartana. Como é que a gente faz o dvartana? Ele é tipo um abhyanga, só que em vez de você usar só o óleo, você usa essas farinhas aí. Você pega a farinha de lentilha, por exemplo, e aplica ela no corpo. Aí tem gente que fala, Matheus, que nojo ficar passando comida no corpo. Aí tem nojo de passar lentilha no corpo, mas não tem nojo de passar sundown. Sabe esses negócios? Cenoura e bronze. Cenoura e bronze a pessoa acha que é de boa passar no corpo. Agora, lentilha é nojento. Aí a gente vê, né, que a sociedade realmente está precisando de um pouco de Ayurveda. Então, ele é excelente para lepa. Lepa é quando você faz uma pasta mais grossa e você aplica de maneira terapêutica, por exemplo. Matheus, eu tô com o pulso doendo. Aí eu passo para você uma pasta de farinha de lentilha com cúrcuma e mais alguma outra coisa aí, ghee, sei lá. Inventei aqui agora. Aí você pega aquela pasta e aplica ela. Tem 3 camadas de lepa, dependendo da grossura, que não importa aqui para você, mas tem capítulos inteiros do Sushruta Samhita, por exemplo, falando de lepa para derra a lepa, que são espessuras diferentes do lepa, né? Que são importantes quando você está na terapia, quando você está no hospital e precisa aplicar essa pasta na pessoa. Aqui ele não entra em detalhe, ele não te explica como faz a pasta, como que aplica, em que casos aplica. Mas ele deixa a dica, se você está com um problema de pele, de predominância de Shleshma, por exemplo, um problema de pele, de predominância de Pitta, talvez fazer um lepazinho com uma lentilha dessa possa ser interessante. Talvez você pegar esse negócio, em vez de fazer um lepa grosso, fazer uma coisa um pouco mais fina e você derramar ele sobre o corpo. Nunca vi fazer isso com lentilha, mas parece estar sugerindo aqui que dá para fazer upa seca com isso também. Então, upa seca e horror, isso aqui é um sufixo de Dvivachan, né? Tem 2 carinhas aí nesse Samastapada. Beleza. Então, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre esse cara, mas aí ele continuou, né? Ele continuou, mas ele meio que mudou levemente de assunto. Vara atra. Vara, a palavra vara, tá já dizendo para você que tem algum que é o melhor de todos, tá?
A gente já tem uma pista, porque ele costuma colocar em primeiro lugar o que é melhor. Mas ele preferiu deixar claro isso aqui, fez um sloquinho inteiro só para dizer para você quem era que o cara, quem era o Vara, né? Vara é o mais importante, o mais legal de todos. Vara atra, atra, a palavra atra, porque esse cara aqui, ó, varotra, isso aqui é um avagraha. O avagraha, ele indica que tem um a ali. Eita, apertei alguma coisa muito errada. Gente, quase que eu apago todos os samhitas. Ainda bem que tem Command Z na vida das pessoas. Shimbidanya. Ih, tem até tradução aqui. Olha só, minha tradução está aqui. Nossas traduções estão aqui. Cadê? Me perdi geral. Varatra. Aqui, achei. Pronto. Esse cara aqui é o Avagraha. E o Avagraha, ele nada mais é do que um A. E, no caso aqui, um Visarguinha. Esse Visarga, na verdade, é Varaha, que reduz para Varô. Então, ele é um Varaha Atra. Isso que está escrito aqui, tá? A palavra Vara significa o melhor, o excelente, o bonzão. E a palavra atra significa assim, nesse contexto, nesse caso, aqui também pode ser. Então, já que estamos falando de lentilhas, né? Estamos falando das leguminosas. Então, nesse caso aqui, varaha, o melhor de todos, você já sabia, eu já sabia, todo mundo já sabe. Ih, esqueci como é que bota o avagraha nesse meu teclado. Será que se eu for no Ctrl Z? Ah, pronto. Beleza. Nesse contexto aqui, Mudgo é o melhor de todos. Já não tínhamos dúvida, ficamos bem menos dúvida ainda. E por que ele é o menor de todos? Porque deu para perceber já o que eles fazem, né? Qual é o grande problema dessas lentilhas aqui, do Shimbidhanya? O grande problema é ela apazigua um pouquinho o Pitta, sim. Apazigua um pouquinho o Kapha, sim. Apazigua um pouquinho o Meda, sim. Mas quem que ele agrava? Vocês já viram, né? Vocês já entenderam. Ele agrava o Vata. Ele agrava o Vata. E aí, se ele agravar o Vata, vocês sabem o problema, né? Uma série de problemas que dão. A gente vai chegar lá mais na frente e vai ver como o buraco vai embaixo com o Vata Dosha agravado. E esse cara aqui, ele faz Alpa Chalaha. Ele é o que agrava menos o Vata. Ele agrava o Vata só Alpa, só um pouquinho. É dizer que o Mudga não agrava Vata? Não. É dizer que o Mudga agrava Vata Alpa. A palavra Chalaha é um sinônimo de Vata Dosha aqui. Ele vai usar 3 sinônimos diferentes de Vata Dosha nos próximas 2 linhas, para vocês verem como, né, o Samhita tem sentidos diferentes, e aí eu vou elucubrar se faz sentido ele mudar o nome ou não. Mas o fato é que a palavra alpa, esse cara aqui, ó, avagraha, tem um azinho aí no meio, alpa significa pouco, alpa chala. Então ele agrava o vata só um pouquinho. Kalaya, ativatalaha. Então tem um outro cara aí que chama Kalaya. E o Kalaya, ele toma cuidado com o Kalaya. A palavra Kalaya talvez signifique que ele é escuro, que a corzinha dele é escura, porque a palavra Kala indica a cor negra, né? Então talvez ele seja uma lentilha mais escurinha ou uma ervilha meio escurinha. As ervilhas também são leguminosas, né, se eu não me engano. Então o Kalaya, ele faz Ativatalaha. Aí aqui ele não usou a palavra Chala. Aqui ele usou a palavra Chala para falar do Vata. Aqui ele usou a palavra Vata para falar do Vata. E aí ele fala Ativatalaha. Ativata significa que ele agrava muito o Vata. E aí ele usa a palavra Vata aqui. Rajamasha é outra lentilha. Só que ela não é bem uma lentilha, ela é um masha. A palavra masha significa feijão mesmo. Quase literalmente. Beans, em inglês, né? Feijão. Que feijão que é? É o Rajamasha. Raj significa o rei, o príncipe. É como se o nome desse feijão fosse feijão real. Digamos assim. Não sei muito bem o que é isso, mas é um feijão real. Rajamasha, parece que ele deve ser grande. Não é porque ele é real, porque o rei come esse feijão, né? Ele deve ser grandote, ele deve ter um tamanho bom, né? E ele é um macha. Normalmente os machas são o feijão preto nosso, né? Que a gente chama de feijão preto normalmente.
O Masha, ele entra dentro dos feijões pretos normalmente. E esse aí é um feijão preto grande. Deve ser do tamanho de tipo um tremoço, alguma coisa assim que tem aqui em Portugal, né? No Brasil, acho que as pessoas nem sabem direito o que é tremoço, né? Tremoços. Aqui o pessoal ama esse, sabem sim o que é tremoços? Ai, que bom. Porque aqui em Portugal o pessoal adora esse negócio dos tremoços. Eu também, eu adoro. E eles fazem tudo, né? A Patrícia do Cozinha de Alecrim, ela faz queijo de tremoços, rumos de tremoços, é tudo com tremoços aqui. Isso aí talvez seja um troço, um feijãozão, né? Um tremoção assim, de cor escura também. E esse cara, anila, cara, ele usa outra palavra que é o anila, que é outro sinônimo de vata dosha. Ele faz o quê? Anila, cara. Ele agrava o vata também. Então, o mudga agrava um pouquinho, o kalaya, ele agrava pra caramba, e o raja masha, ele agrava, ele agrava, tá? Quando você agrava o vata, o que acontece? Irukshaha. Então, é seco, né? Secura. E olha o Barru aqui, que eu falei para vocês na leitura passada ou retrasada. Barru Shakrut Guruhu. Olha que interessante. E ele gera Barru muito Shakrut. O que é Shakrut? Shakrut são as fezes. Então aumenta muito o volume das fezes. Tem muita fibra alimentar, talvez, dentro desse negócio. E Guruhu é pesado para digestão. Aí, Cris Dantas. É a hora que você, pô, mas o outro é leve, esse é pesado, Vagbata. Tá louco, Vagbata. Tem algumas lentilhas, algumas leguminosas são pesadas, tem algumas lentilhas, algumas leguminosas são leves. O mundo não é, né, todo igual, não adianta. Mateus, eu sei, vocês estão querendo perguntar, vocês não vão se aguentar, por que que ele usa 3 nomes diferentes para Vata Dosha? Estava lendo a mente de vocês. Nerd, né? Ele usa a palavra chala, que significa movimento, literalmente. Ele usa a palavra vata, que significa ventania, né, literalmente. Ele usa a palavra anila. Anila também significa vento. Se você está num nível básico, introdutório, é tudo vata dosha. Não se preocupa, é tudo vata. Se você começar a viajar um pouco na maionese dos samhitas, muitas pessoas, inclusive a galera da Ayurveda Academy, e eu sou aluno, né, da Savitri Sambamurti, então eles sugerem que palavras diferentes apontam para características específicas de cada dosha. Então você usa kapha em um contexto e usa shleshma em outro contexto, porque você está querendo puxar, é como se você estivesse dando uma ênfase para alguma característica específica daquele dosha. Tem gente que acha que isso é procurar pelo em ovo. Tem muita gente, muitos ayurvédicos que falam, isso aí é muito detalhe bobo, não tem porquê. Tem uma galera que acha que não, que o Samhita tem muitos significados nas entrelinhas. E a galera do Ayurveda Academy, eles são reis das entrelinhas. Eles pegam isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, por exemplo, e a gente fica um mês estudando esse negócio. Eu já fiz workshops com eles, por exemplo, de 10 dias, de retiro de 10 dias, para ler um capítulo do Ashtanga Hridayam. Por exemplo, a gente ficou 10 dias em retiro para ficar lendo o capítulo 12 do Ashtanga Hridayam. Acorda todo mundo 4:30 da manhã e fica até 9 da noite lendo e decupando a gramática. Imagina, um grupo, um bando de nerd, cada palavra dessa, eles vão na origem do sânscrito, porque antigamente ela significava o rio que corria por Varanasi, e Varanasi tem uma galera que fazia yoga, então essa palavra remete ao yoga do rio, não sei o que, entendeu? Aí a gente ficava viajando 10 dias seguidos, um capítulo da Ashtanga. Eu fiz um desses que foram, tipo, 7 dias, capítulo 4 do Sushruta Samhita Chikitsasthana, por exemplo. Não, Sharirasthana. Sharirasthana, capítulo 4 do Sushruta. Uma semana inteira, de manhã até de noite, só fazendo isso, só decupando o capítulo, entendeu? São as traduções que da onde eu venho, né? E vocês veem porque eu sou assim, essa fofura de ser humano. Então, eles sugerem, por exemplo, de que Chala, quando ele chama o Vata de Chala, ele está falando da velocidade, do movimento de Vata, desse guna específico que é Chalaha, que é um dos gunas de Vata Dosha. Quando ele fala Anila, ele está falando especificamente do vento. E o que remete a essa coisa do vento? A secura, muitas vezes.
Então, o passar do vento, se você deixar um vento passando, você vai vendo que o negócio vai ficando seco, 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 né? Aí o sol, finalmente. Tararara, here comes the sun. E vamos continuar. Bahusha Kruta, então, Guruhu. E aí ele completa, eu acho que eu não li, né, esse shloka. Vamos ler o shloka número 19? Vamos. Rajamasho Nilakaro, Ruksho Bahusha Krut Guruhu, Ushna Kulatha Pakemlah, Shukrash Mashwasa Pinasan. Então ele já vai mudar de assunto aqui, né? Então, na primeira metade do Shloka 19, ele falou desse Rajamasha, ele falou que, né, do negócio do Anila lá, ele falou que esses caras, eles aumentam a secura mesmo, eu acho que o nome Vata e o nome Anila já estariam meio que te indicando, né, naturalmente, que isso aconteceria. Bahusha Krut, então aumenta o número de fezes, e Guruhu, ele é pesado para digestão. E aí, no próprio Shloka 19, ele continua. Ushna Kulatha Pakemlaha, a gente vai falar de um carinha aí, que é o Kulatha. O Kulatha, ele é muito, muito, muito importante. Ele é chamado de horsegram na Índia. Horsegram, porque ele é o gram, ele é o... Aqui em Portugal eles usam também, falam grão, né? No Brasil a gente não chama essas coisas de grão, né? Mas aqui eles falam muito isso, o grão, né? Até o grão de bico, né? Que chama-se às vezes só de grão. Então isso aí é o grão do cavalo, é o horsegram. Ele é muito usado para alimentação animal mesmo. Ninguém sabe exatamente se é só alimentação animal ou não, mas se você botar no Wikipedia da vida, tu vai ver. Usado para alimentação animal e nos samhitas ayurvédicos. É muito doido, porque os ayurvédicos usam esse cara, mas a população em geral não é muito chegada no kulata. E no Ayurveda não, o Ayurveda tem uma série de funções para esse carinha aí, né? Então, que funções que ele tem? Ushnaha, ele é quente, de potência. Né? Diferente de alguns que a gente acabou de ver que são frios, o kulata, ele é quente. Pake amlaha. Então, ele tem o vipaka, o sabor pós-digestivo dele é amla, é azedo. Diferente de um carinha que a gente viu ali em cima, que era katu, que era picante, esse cara aqui não. Esse cara aqui é azedo no final da digestão. Aí entra por que a galera do Ayurveda, aí galera do Ayurveda, por que vocês usam esse negócio? Shukra, Ashma, Ashmari no caso, Shwasa, Pinasan, ele é usado de maneira medicinal para uma série de doenças. Talvez pelo calor dele, vamos saber, né? Então, ele é usado para uma série de coisas. Por exemplo, problemas de Shukra, de tecido reprodutivo, principalmente tecido reprodutivo masculino, aqui normalmente é chamado de Shukra, mas tecido reprodutivo feminino também. Então, para doenças de tecido reprodutivo, ele pode ser usado. Ele vai usar a palavra gnanti. Eu já estou olhando para o próximo shloka que a gente não leu ainda, mas eu vou chegar lá. Ele usa a palavra gnanti, ele alivia, ele acaba com uma série de problemas. Primeiro, shukra, problemas no shukra. Segundo, ashma. Ashma é a palavra ashmari, vem de pedras. Então, cálculos, diversos cálculos diferentes, ele pode ser usado. Normalmente a palavra ashmari é cálculo urinário especificamente, tá? Shwasa são doenças respiratórias diversas. Então ele é usado para doenças respiratórias. Pinasan, então já falamos de pinas algumas vezes. Pinas é quando você tem coriza, aquela coisa da rinite, tem um pouquinho de pinas também. É um sintoma muito comum em pratishyaya, que é uma doença que a gente vai ver quando a gente chegar mais para frente. É aquela ideia de você estar com coriza, é uma boa tradução. Caça, problema respiratório que tem como sintoma tosse. Arsha é as hemorroidas, por exemplo, são arsha. Já tô lendo, mas depois eu leio de verdade. Kapha vatamscha gnanti. Doenças de kapha dosha, doenças de vata dosha. Cha, né? Ele tá ele tá fazendo uma série, né? Pita asra daha. Pita Asra. Pita Asra é também um nome de uma doença que chama Rakta Pitta, né? A palavra Asra significa Rakta Dhatu e Pitta é o Pitta Dosha, né? Então, Pita Asra, também chamado de Rakta Pitta, é uma série de doenças hemorrágicas diversas. Param, já mostrei essa palavra para vocês várias vezes. Ele é o melhor.
Então, o Kulata, ele é usado muito dentro do Ayurveda, é reverenciado, digamos assim, dentro do Ayurveda, porque ele parece ter uma série de propriedades medicinais bastante interessantes. E é muito dramática a mudança de tom aqui do Shloka. Se você está lendo isso aqui no sânscrito, você quase vai para trás. Porque nos outros ele está falando, esse aqui aumenta o vata, esse aqui aumenta muito vata, esse aqui aumenta pouco vata, esse aqui é pungente, né, um picantezinho depois da digestão, esse aqui produz constipação. Aí vem o culata, aí parece que eles botam um tapete vermelho e o culata vem tipo Lady Gaga, sabe? O culata ele não entra tímido. O culata ele entra, cara, ó, eu vou curar a parada toda aqui. Esses meus amigos aí de cima, um é quente, outro é frio, é tudo provocando vata. Eles provocam vata, eu aqui, meu super trunfo, eu sou capa vata stagnanti, eu apazigo ainda o vata. Caraca, Matheus, esse cara aí é o poder, então, não é à toa que os ayurvédicos, né, ficam louvando, e o povo que não entende Ayurveda fica dando esse negócio só para os cavalos. Tem que dar para os cavalos também, né? Os cavalinhos também merecem ficar saudáveis, mas é um grão super reverenciado, e dá para ver, se você está lendo isso, é bem dramática a mudança de tom no Samhita. É muito louco, é realmente, é como você entrando um monte de gente de terno e gravata preto, no Oscar, aí sai do carro a Lady Gaga. Aí você fala assim: caraca, culata! Que isso, filho? Isso é o quê? Um vestido? É uma ave? Parece que o negócio é desenhado pelo Tim Burton, sei lá. E aí o Shloka número 20 ele diz o seguinte, eu vou ler ele, eu não li porque eu fui traduzindo ele direto. Então o Shloka número 20 diz o seguinte: Kasar shakapavatam shagnanti pitasradah nishpavovata pitasrasthanya mutrakaro guruhu. Então ele continua, né? E aí ele começa a embolar, né? Porque eu tô lendo Shloka por Shloka, mas ele tá indo meio Shloka com meio Shloka, né? Então eu espero não estar embolando o meio de campo de vocês. E aí ele continua, né? Ele continua falando do Nispava. Então o Nispava é um outro cara, é um outro grão. Ele é um grão que a gente fala que ele é mais achatadinho, então é uma lentilha chatinha. É difícil, tá, gente, reconhecer. Ah, Matheus, esse é aquele que eu compro no supermercado? É muito difícil saber. Eu recebo umas mensagens assim de vez em quando, né? Tem gente que me fala assim, Matheus, onde é que eu compro tal coisa? Só que a pessoa esquece que eu não tenho a menor ideia de onde ela mora, assim. E o Vida Veda tem milhares e milhares de pessoas, tem 150 mil pessoas hoje conectadas nas redes do Vida Veda, né? A pessoa fala, onde é que eu compro escova de bambu? Eu falo, velho, eu não tenho nem ideia de onde você tá. Você tá no Japão, você tá onde? Alto Paraíso? Eu não tenho a menor ideia, como é que eu vou saber? Então é muito difícil correlacionar o que é uma lentilha que tem um nome na Índia, no Brasil, no sul do Brasil é outra coisa. Vocês têm que tomar bastante cuidado com essa parte de Dravyaguna. Mas o Nispava, ele parece ser mais achatado, ele é um disquinho, né? E o Nispava, ele vem a Lady Gaga, né? Vem o Kulata, e aí depois, coitado, quem vem? Vem o Nispava. O Nispava é mais achatadinho. O Nispava, ele é Vata, Pitta, Asra, Stanya, Mutra Karo. Ele é todo zoado, coitado. Ele dá uma gravada em um monte de coisa. Parece que o desfilaram na cara dele. Ele agrava o vata, ele faz carô, ele agrava, ele cria mais vata. Ele agrava o pitta. Ele agrava rakta dhatu, asra. Ele agrava stanya. Stanya é o leite materno. Então, esse cara aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui para vocês. Stanya. Stanya é o leite materno. A mãe come esse negócio e o leite fica zoado. O vata fica zoado, o pita fica zoado, o sangue neracta fica zoado, mutra fica zoado, a urina também fica zoada. Ele é guru, pô, ainda precisava dizer isso, né? Ele é pesado para digestão. Ele agrava um monte de coisa, faz um escarcel aí no teu corpo, e aí o Vagbata, né, malandrinho, ainda falei, cuidado que ele é pesadinho para você digerir. É claro que ele é pesado, ele bagunça até o leite materno. É um demônio esse Nispava, esse grãozinho aí. E não acabou. Vamos continuar no Shloka número 21. O Shloka número 21 ele diz o seguinte: Rasovidahi drukshukra kapashopavishapaha. Tô aqui, ó. Mahar não, eu digitei isso errado. É Masha.
Masha snigdo balashleshma malapittakara saraha. Esse cara aqui, isso aqui foi erro de digitação meu, tá? Porque eu passei isso a limpo na munheca. Mashaha. Esse é o cara, Mashaha. Então ele continua no Nispava, ele ainda não foi para o Masha, não. Ele vai para o Masha só na próxima linha. O Nispava, além de agravar o Vata, agravar o Pita, agravar Raktadhatu, agravar o leite materno, agravar a urina, ele ainda é Saraha, ele é laxativo. Isso pode ser bom, né? Em algumas situações, de repente, a gente pode usar essa tragédia aí. Ele é Vidahi, ele gera queimação. É uma tragédia mesmo, não tem como usar, gente. Desculpa, não dá. Tô tentando salvar aqui o Nispava para ser amigo, somos todos amigos, mas a gente não é amigo do Nispava. O Nispava não quer brincar. O Nispava, ele é Vidahi. Vidahi vem da palavra Dharra. Dharra significa queimar. Vidahi é quando a pessoa tem queimação. Tipo refluxo, sabe? Essas coisas, gastrite, tem muito a ver com Vidahi. Ele é Druk, Shukra, Kapha, Shopa, Visha, Pahaha. Então, não sei se até poderia ser considerado que ele tem algumas coisas boas, vai, por isso que ele existe, senão ele poderia dizer só que ele é Nimbya, né? Não serve para nada. Mas ele faz Pahaha, ele dá uma diminuída em algumas coisas. Vamos de trás para frente. Ele dá uma diminuída, ele dá uma ajudada em Visha. E então Visha é veneno, né? Então, se você está com envenenamento, de repente o Nispava, ele não é tão ruim assim. Ele vai agravar um monte de coisa, vai te deixar com diarreia, mas se você está com envenenamento, né? De repente até está valendo a pena esse negócio. Ele dá uma aliviadinha em Shopa. Ele dá uma aliviadinha em Shopa. Sim, ele dá uma diminuidinha em Shopa. Shopa é quando você fica inchado ou inchada. Eu não sei se daria para falar, tipo, retenção de líquido, por exemplo. Ele faz Shopa, pahaha. Então, tá. Kapha, pahaha. Então, ele faz kapha. Ele dá uma aliviadinha no kapha. Shukra, pahaha. Ele dá uma diminuidinha no Shukra. O que às vezes é bom. Às vezes a pessoa está com muito Shukra. Então, muito tecido reprodutivo, e no caso masculino, isso tem algumas manifestações. A pessoa acaba não tendo controle ejaculatório, por exemplo. A ejaculação precoce, às vezes, a gente vai ver isso mais para frente, bem mais para frente, deriva de excesso de tecido de Shukra. E aí, de repente, Shukra Pahaha pode não ser tão ruim assim. Mas ele faz Druk Pahaha. Aí eu volto com o discurso de que o Nispava tem coisas melhores para usar do que o Nispava. Druk é a visão. Drukpaha significa que a pessoa perde visão, ele prejudica a tua visão, ele bagunça a tua visão, ele gera queimação, ele é laxativo, pesado, bagunça o leite materno, bagunça a urina, bagunça o pita, bagunça o vata, em prol de quê? Em prol de diminuir o shukra, diminuir o kapha, diminuir o inchaço e diminuir o envenenamento. Prós e contras, né? Algumas pessoas diriam. Eu acho que tá ruim para o lado dele. E aí, na segunda metade que eu já li, ele começa com Masha. A palavra Masha literalmente significa feijão. E o Masha, normalmente, ele é o que já passou por ser Fazeolus Mungo também, diga-se de passagem, que antes era o Mungdal, depois o Fazeolus Mungo, o nome foi para o Masha, que é o feijão preto, né? O feijão preto que a gente faz feijoada, ele é muito mais esse cara aí do que qualquer outro da lista. Eles chamam isso lá na Índia de black gram, né? É o grão preto, realmente. Ele hoje é chamado de Vigna Mungo, e não tem nada de mungo. Então, o que antes o mungo era o mung, agora o mungo virou masha, na classificação taxonômica mais moderna que tem. Já recebi mensagens de alunos e alunas minhas que trabalham com taxonomia e botânica, porque eu já ensinei isso errado, entre aspas, né, no passado. Porque eu falava, esse aqui é o Fazeolus Mungo. E aí eu já recebi mensagem falando, não, o Fazeolus Mungo agora é o Masha. Aí eu falo, mas não faz sentido nenhum. O Mungo é o Mungdal. Por que botaram o Fazeolus Mungo feijão preto? Só para confundir a cabeça de todo mundo? Pelo visto é. E aí não só isso, como o genus Fazeolus, eu não sei se todo virou o genus Vigno, e aí agora a gente tem essa tragédia que é o Vigna Mungo, que é o Masha.
Não confunde isso, porque a nomenclatura taxonômica moderna, ela vai te jogar para todos os lados. Você vai abrir 3 samhitas diferentes e 3 samhitas vão ter nomes diferentes da taxonomia moderna. O matcha, de qualquer maneira, ele é o feijão preto. A palavra matcha já indica isso. E quais são as propriedades dele? Primeiro, snigdho, ele produz oleação no corpo. Ele é gordurentinho, naturalmente gordurentinho. Bala, shleshma, mala, pitta-karaha, saraha. Então, de novo, saraha, sara, significa que ele é laxativo. É interessante, né, como tem alguns grãos que são vibhandakrut, eles te deixam constipado, tem alguns grãos que são sara, eles te deixam solto, né, eles são laxativos. Mas ele faz cara, ele aumenta algumas pessoinhas aí. Quem que ele aumenta? Quem que ele fortalece? Quem que ele gera? Ele gera pitta, ele gera mala, então ele aumenta a sua quantidade de fezes e urina, mala e suor também, tecnicamente. Posso olhar nos comentários para ver se eles reduzem isso para chakrut depois. Shleshma, então ele faz shleshma cara, ele aumenta o shleshma, e ele faz bala cara, ele aumenta a sua força, a sua capacidade de realizar trabalho. Então ele aumenta a sua capacidade de realizar trabalho, ele aumenta capa, ele aumenta mala, as suas excretas, ele aumenta pitta e ele é laxativo. Todo mundo sabe disso aqui, todo mundo sabe. Então estamos entrando agora no Shloka 21 e 22. E eu vou ler ele primeiro e depois eu vou traduzir. E ele diz o seguinte: Gurushno nila haswadu shukra vruddhi virekakrut Phalani mashavadvidyat kasandolatmagutpayoho guptayoho. Então, beleza, vamos continuar. Ele ainda está falando do Masha, vai falar do Masha ainda mais um pouquinho. O Masha, ele é guru, ele é pesado para digestão, e isso é apontado em todos os samhitas. O Charaka Samhita, no Sutrasthana, capítulos 25 adiante, fala bastante de nutrição. Vocês que estão lá na formação dos 4 pilares, vocês têm um módulo inteiro, na real, que eu dou um bloco inteiro decupando, né, 4 capítulos do Charaka Samhita com vocês, esses capítulos de nutrição. E o matcha, ele é considerado das piores leguminosas que tem. Se o mung dal ele é considerado a melhor, o matcha é considerado dos piores, para consumo cotidiano, principalmente. Ele tem alguns benefícios, que a gente vai ver já já, mas ele é pesado para digestão, ele aumenta um monte de dosha, ele deixa você mais forte? Deixa. Não é à toa que a gente gosta de comer uma feijoada, mas ele também deixa você, né, como você fica depois que você come uma feijoada. Ele é Ushna, então ele é quentinho. Anila Ha, então ele até dá uma mitigada no Vata Dosha, o que é um negócio que é muito confundido. As pessoas acham que ele gera gases porque ele aumenta o Vata, e às vezes ele gera gases porque ele aumenta o Vata, e às vezes ele gera gases porque ele dificulta a digestão que aumenta o Vata. Então, quando o Shloka ele fala da substância, ele está dizendo o que a substância gera. É como se fosse o efeito primário da substância. Mas não é difícil para você desdobrar isso aqui em 1000 coisas diferentes. E aí você pode se confundir no meio do caminho. Você fala, poxa, Matheus, como é que ele é Anila? E assim, estamos terminando já a leitura de hoje, tá? Uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem demais é a causa primária com as causas secundárias. Causa primária com causas secundárias. Hoje eu estava falando sobre alergia, né? Por exemplo, no Projeto 0800. Não sei se vocês estavam lá, mas falei um pouquinho sobre alergia. Aí as pessoas me falam assim, sei lá, eu tenho queda de cabelo e eu tenho alergia, não sei o que lá. Então a minha queda de cabelo é por causa do amendoim? Não, não é a queda de cabelo que é por causa do amendoim. Mas o amendoim, você não digere ele direito, a não digestão, ela gera ama, o ama bloqueia o vata agrava na cabeça, o vata agravado na cabeça pode gerar a perda do cabelo, por exemplo. Tá? Então, pode ter uma cadeia de causa e efeitos e a gente não é educado para olhar etapa 1, 2, 3, 4, 5. A gente pega o final da fila, junta com o início da fila e faz causação, quando às vezes é correlação.
Então, uma coisa acontece, outra coisa acontece, e a gente pensa, se isso aconteceu ao mesmo tempo, é porque uma coisa gerou a outra. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado para não se embolar aqui, porque os samitas são claros sobre o efeito. Mas na prática clínica, a gente já aplica o terceiro, quarto, quinta subdivisão consequência do negócio. Então, eu posso virar paciente e falar assim, não come feijão preto, por exemplo, imagina que é um caso específico aqui, porque ele vai agravar o seu vata. Aí a pessoa vira para mim e fala, Matheus, eu li lá o Ashtanga Hridayam, o Anaswarupa Vinyana, e ele falou que o Masha, que você falou que é o feijão preto, é Anila Ha. Então você mentiu para mim. Você mentiu na consulta. Você foi ruim, você é mau. E não é isso. É porque eu já estou olhando para o caso do cara e eu estou vendo. O cara não tem uma digestão boa. O Vata, ele é guru. Por mais... O Vata é guru, desculpa. O Masha é guru. Por mais que o Masha seja Anila Ha, ele é guru. Esse cara não vai digerir o Masha. O Masha vai ficar indigerido. Indigerido, ele vira ama. Ama, ele bloqueia o caminho de Vata. Vata bloqueado, aumenta. Então, eu estou fazendo um caminho que 4 etapas na frente vai dar no Vata gravado. Então, não adianta nada o Masha ser Anila Ha. Porque ele pode até dar uma apaziguadinha no Vata, o efeito dele é apaziguar o Vata, mas a consequência dele gerar ama e esse ama gerar o Vata gravado. Então tomem cuidado, porque quando a gente faz terapia no Ayurveda, é uma teia de causas e efeitos que você tem que ter uma capacidade analítica de xadrez, assim, né? Porque às vezes você faz um movimento agora, e esse movimento que você fez agora, ele agora pode até parecer bom. Você vai se vangloriar. Olha aí, bota marcha para dentro do paciente, tá com vata gravado. Marcha, 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 marcha. Aí daqui a pouco o cara volta com vata gravado. Aí você fala, ué, Matheus, não entendi. O Vagbata mentiu para mim? Não é que o Vagbata mentiu, é que o Vagbata ele tá falando de uma coisa, marcha. Mas ele não tá analisando o paciente que está comendo marcha, quando ele está comendo marcha, sabe? Tem tantos fatores que a gente chama de Dasha Vida Pariksha ou Duadasha Vida Pariksha, coisas que você precisa olhar quando você analisa um paciente, que a gente só vai aprender a ver mesmo lá no Nidanasthana, que alguns volumes na frente, não estamos nem perto disso ainda, agora, sem querer desencorajar vocês, que aqui não adianta você ficar pensando, dosha, então vou dar para o meu amigo comer feijão, porque o feijão aumenta o bala. Aí o feijão, ele é bala, cara. Ele aumenta a força da pessoa, mas ele é guru. Quem é essa pessoa que está comendo? Essa pessoa vai digerir o feijão? Não vai digerir. Se a pessoa não digerir, não sai para nada. Tudo que está escrito aqui vai por água abaixo, porque a pessoa faz ama. E aí o ama faz o que com a força da pessoa? Aumenta? Não vai aumentar, entendeu? Então, a gente aqui no capítulo 6 está olhando só o efeito primário de cada substância. Só que você, aos poucos, vai aprender a desdobrar o efeito primário em secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Às vezes você vai ter que pegar o problema no 10º desdobramento dele. E aí sabe, movimento de xadrez de Anand, assim, Carlsen, sabe? Tipo, que você vai ter que olhar 10 movimentos na frente para poder antecipar o que vai acontecer. É coisa tipo Lee Sedol, assim, para vocês que jogam Go, que conhecem essas coisas. É que eu sou muito nerd, né? Nem todo mundo chega nesse nível de nerdeza. Não precisa, tá? Não precisa. Então ele é guru, preste atenção nisso, mas ele faz Anila Ha. Ele é Swadhu, então ele tem uma predominância de doces, talvez isso tenha uma ligação com o Anila, né, com a diminuição de Vata. Ele faz Shukra, Vrudhi, Vireka, Krut. Tem 4 palavras aqui, tá? Vamos entender como é que isso é um samastapada inteiro. Primeiro, Krut. Krut, vocês já conhecem, verbo kru significa fazer, acontecer, causar, né? Shukra é o tecido reprodutivo. Via de regra masculino, porque os samitas são machistas mesmo. Eles foram escritos por homens para homens, né? Naquela época lá atrás era assim que era, e agora a gente atualiza o conhecimento, traduz, graças a Deus. O que ele faz com o Shukra? Ele gera 2 coisas no Shukra. Primeiro, Shukra Vridhi. A palavra Vridhi é um aumento na quantidade. Shukra Vridhi significa que você vai produzir mais Shukra. Então, no caso do sêmen masculino, fica claro como isso acontece, né? No caso do tecido reprodutor feminino, não fica tão claro, não dá para falar você vai ovular mais, sabe? Mas ele é um tonificante, digamos assim, do tecido reprodutor sexual. No caso do homem,
Isso aqui é mais fácil a leitura, porque ele é Shukra Vruti, ele aumenta a quantidade, e ele é Shukra Vireka. Eita, fiz besteira. Ele é Shukra Vireka. Ele faz com que você ejacule mais sêmen também. Não só você produz mais sêmen, como você faz vireka, você bota mais sêmen para fora. O vireka, do virechana, por exemplo, é quando você expurga, quando você bota para fora alguma coisa. Isso aqui está aludindo à ejaculação. Né? Então, quando o cara ejacula, ele acaba ejaculando mais shukra, né? Mais tecido reprodutivo. E aí, para terminar, que o nosso tempo já acabou, palani, a palavra pala significa fruta. Tripala, 3 frutas, né? Palani é o plural, né? Então, as frutas, a gente não sabe, estamos falando de fruta agora, o que tem a ver, Matheus? Estamos falando de lentilha, mas ele entrou com uma fruta aí, e vamos embalar nele. Masha vadvidyat, então Masha, que é esse cara que a gente acabou de falar, que é esse feijão preto aí, que é o Vignamungo. Masha vat, a palavra vat significa parecido, isso aqui é um sandhi consonantal, esse D com V aqui, ó, esse cara aqui é um sandhi consonantal, ele é a palavra vat e a palavra vidyat. Vat vidyat. Masha vat vidyat. O que é masha vat vidyat? Masha, o feijão preto, vat, parecido, vidyat. As propriedades, as características, o conhecimento a respeito é parecido. Ele ele interpolou um shloka aí, porque tem alguma coisa que é parecida com essas características do Masha. E ele aproveitou e colocou aí no meio para você saber. Já que estamos falando do Masha, inclusive, tem 2 coisinhas que são muito parecidas com o Masha, que são as frutas palani de quem? Do Kakandolatma Yoho. Então são 2 caras. São 2 carinhas aqui. Tem 2 plantas, um cara é o Atmagupta e um cara é o Kakandola. O Atmagupta e o Kakandola, eles são... Eu nem tenho traduções possíveis disso. Deixa eu ver se o Teshri Kumar ele vem ao meu resgate agora. Cadê? Ele é tão estranho que até os shlokas têm outra ordem, é uma loucura. Então, o Teshri Kumar ele fala que o Kakandola é o Chandri Payar Malayalam, é Payar, Chandi Payar, no vernáculo do Malayalam, que é uma língua que a gente fala lá no sul da Índia, no estado do Kerala, e ele fala que o Atmagupta é o Mukuna Pruriens, ou Mukuna Prurita, que é também chamado de Kapikachu. Então, o Atmagupta, pela visão do Teshri Kumar, não sei se isso é verdade ou não é, não boto minha mão no fogo, você já sabe pelo Teshri Kumar, mas ele fala que esse é o Mukuna Pruriens, ou Mukuna Prurita, ou o Kapikachu, que é uma plantinha que é ótima para problemas de memória, desenvolvimento neurológico e tal e tal. E o outro cara, o Kakandola, é o... Putz, fechei o livro de bobeira, como se eu já tivesse memorizado o nome da parada em Malayalam, né? É o Chandi Payar, na linguagem do Malayalam, que é a linguagem que o Teshri Kumar fala, porque ele é do sul da Índia. Não sei o que é isso, tá? Não sei o que é isso. Mas isso são plantas que têm frutas. E as frutas, Palani, têm características parecidas com o Masha. Então, se você estiver tentando entender, Matheus, a planta do Kapikachu, a planta do Mukuna Prurita, do Atmagupta, quais são as propriedades dessa planta? Aí você vai lá no Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 6, lá no Shloka 22, 21, 22, e aí você vai ver as características do Masha. E a fruta do Atmagupta é parecida com o Masha. E a fruta do Kakandola também é parecida com o Masha. Eu sei que isso é absolutamente útil para a vida de vocês todo santo dia, né? Mas é assim que eles vão fazendo a trama, né, do Ayurveda nesses textos clássicos do Ayurveda. Não tem muito jeito. Eles vão fazendo correlações, vão fazendo pontes. E aí tem os mega ultra nerds, que eu não chego nem aos pés dessa galera,
que a gente está lá estudando, no futuro, a gente vai estar estudando o Atmagupta, e aí vem um nerd e fala assim, inclusive no capítulo 6 do Ashtanga Hridayam Sutra, o Atmagupta, a fruta dele é igual macha, o Vagbata fala isso. Aí você fala, cara, como é que esse desgraçado sabe esse negócio? Né? Isso é essa galera lá da Índia que eu conheço, amigos dos meus amigos. Beleza? A gente vai parar por aqui agora, porque já tá bom pra caramba. E aí, na semana que vem, a gente vai falar do Tila um pouquinho, do Sesamum indicum, o nosso querido, que a gente já falou do óleo dele, e agora a gente vai falar da semente de gergelim, também chamado de sésamo aqui. Outro dia eu falei gergelim no Projeto 0800, e aí eu recebi mensagem de vários portugueses me dizendo o que é gergelim. Do tipo, e que nome engraçado. É muito fofinho, porque os tugas acham muito linda a palavra gergelim, a maioria dos que eu conheço. Porque, e é realmente, né, gergelim, tem uma coisa meio lean no final, né? E a gente que é brasileiro nem repara. E aqui a gente fala sésamo, né? Então, o sésamo ou gergelim são as nossas matérias. Eu agora fico apaixonado pela palavra gergelim, graças aos portugueses que me mostraram que essa palavra é muito fofinha mesmo. Então, a gente vai parar aqui. Aqui é a nossa pausa. Eita, não é em sânscrito. Pausa. E aí, na semana que vem, a gente continua Shlokas 23, 24, 25, pelo menos até acabar o Shimbidanya Varga, tá? A gente vai fácil, a gente acaba Shimbidanya na semana que vem. Então, a gente acaba todas essas plantas que são meio leguminosas e que crescem em favas e tal, tá bom? Tirem fotinho disso aí e mandem para os coleguinhas. E aí, semana que vem, a gente se vê de novo. Maravilha, meu povo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, traz para a semana que vem, aí levanta a mãozinha. Hoje eu passei um pouquinho do tempo, que não é o ideal, até porque eu tenho reunião, a galera já está me esperando agora. Mas eu achei que era importante a gente fechar esse marcha aí, porque senão semana que vem eu tenho que voltar no marcha e ninguém merece. Tá bom? Um beijo para todo mundo, uma ótima semana para vocês e a gente se vê de novo na quarta-feira da semana que vem. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasartana sheshan autsukyamohar atidan jakana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrittanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam